Vamos falar agora sobre um acordo que foi firmado ontem pelo Supremo Tribunal Federal, por parlamentares e por integrantes do Poder Executivo, naquela questão das emendas parlamentares. Tá? Teve uma reunião ontem, lá no Supremo Tribunal Federal, e aí foram estabelecidas algumas regras para a liberação das emendas. Na prática, gente, não mudou muita coisa. Tá? Não mudou muita coisa. Matheus, coloca na tela, por gentileza, uma arte que eu te pedi mais cedo. Tá aí. O que acontece? Emendas individuais. Com acordo, as emendas individuais continuam como estão. Não mudou nada. Basicamente, aí, com exceção das situações técnicas que possam impedir a sua execução. As emendas PIX, que são também aquelas de transferência especial. Os parlamentares terão que especificar previamente como os recursos serão aplicados, tá? Então, assim, aqui que ocorreu a grande mudança, tá? Aqui que ocorreu a grande mudança. Tá? O dinheiro deverá ser priorizado para a conclusão de obras inacabadas. Traz para cá, Matheus, por que eu estou falando que na questão das emendas PIX houve aqui a grande mudança? Porque no caso das emendas PIX, você não tinha a menor destinação. O parlamentar poderia destinar uma emenda de transferência especial para qualquer função. Então, assim, era um cheque em branco. Então, o prefeito poderia utilizar numa praça, podia utilizar num parquinho, enfim, podia beneficiar algum aliado político, enfim. Ela era aquela emenda que você não tinha o menor controle. Pode colocar as outras, Matheus, por gentileza, para a gente continuar a gente falar. As emendas de bancada, que é aquelas dos integrantes de comissão. A destinação dos recursos será restrita a projetos estruturantes definidos pela bancada. Tá? Uma regulamentação só será elaborada entre o executivo e o legislativo para definir os critérios, né, que esse é um outro ponto. E o acordo nas emendas de comissão mantém as emendas, né, mas sob determinadas restrições. Traz para cá, Matheus, porque é o seguinte: apesar da definição dessas regras, a aplicação delas não é automática. Isso ainda vai depender de regulamentação lá do Congresso Nacional, tá? Ô, Matheus, para falar um pouco sobre isso, temos aquele vídeo do Rodrigo Pacheco, em que ele explica mais ou menos o acordo feito pelo Congresso Nacional. Estamos sem o vídeo, beleza. E a nossa entrevista, já estamos com o entrevistado na agulha. Então, para falar um pouco sobre isso, deixa eu trazer o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Deputado, seja muito bem-vindo ao Meio Dia Brasília mais uma vez. Muito obrigado por estar me recebendo. Deputado, como eu coloquei no quadro, pelo que eu vi, mudou quase nada, né? No final das contas. Mudou muito pouco. E a gente precisa deixar claro aqui uma coisa. Na minha opinião, o Congresso Nacional deveria ter a soberania de todo o orçamento. Então, tem alguns pontos aí desse acordão aí que são muito ruins, técnicos especificamente. É válido falar que falta transparência em alguma parcela das emendas individuais? Sim. É válido trabalhar por transparência? Sim. Mas é mais válido ainda trabalhar para que o Congresso controle todo o orçamento, porque o processo orçamentário do Congresso ele é amplo. Tem todos os partidos representados, todas as regiões representadas, é proporcional. Então tem um debate muito mais claro de para onde serão alocados esses recursos. Eu, particularmente, eu sou contra as emendas individuais, de qualquer natureza. Deveria deixar emenda de bancada, emenda de comissão, emendas de estados, né? Deveria criar esse regionalismo aí, deixar bem claro isso também, para que o debate ocorra no parlamento. E tirar o individualismo da coisa. Isso é uma moeda de troca para eleição, para fazer rachadinhas e rachadonas. Então, eu deixar isso bem claro. E também temos que tirar o orçamento do governo, porque o governo é uma parcela pequena da expressão plural que existe no país. Então, o Congresso seria o melhor fórum para se discutir o orçamento em sua plenitude. Então, isso não está sendo discutido. Também, o que a gente vê é que o Congresso só se mobiliza para se proteger quando mexe nessa questão de emendas, ou nessas possíveis alocações orçamentárias, excluindo os parlamentares. Eu acho isso uma baixeza muito grande. O Congresso deveria estar se defendendo a todo momento, em suas prerrogativas. Houve aí uma afronta em diversos momentos do Judiciário em cima do Legislativo. O Judiciário ainda não perdeu
a sua sanha legisladora, que está completamente fora do padrão constitucional da maioria dos países envolvidos. O STF não pode legislar e não pode interferir nos outros poderes como está interferindo. Isso foi discutido? Nada disso. Então foi discutido aqui só a moeda de troca que existe aí por trás dos panos, fora da luz do debate da opinião pública, fora da luz do debate do Congresso como um todo, e criou-se aí um pequeno comitê que, na minha opinião, reflete muito bem o Politburo, né, o soviético, que existia ali na União Soviética, que quer dominar todo o fluxo de dinheiro, e a população está completamente fora desse debate. Agora, deputado, tem uma questão aí de fundo nesse processo todo que diz respeito àquela PEC, né, que limita os poderes de ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Então me parece que o Supremo, pelo menos essa interpretação que eu estou tendo, me parece que o STF resolveu não mexer nessa questão, não mexer tanto nas emendas, justamente para tentar pressionar o Congresso a não entrar no debate sobre a questão do poder dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Você acha que tem alguma coisa ali, tem uma relação de uma coisa com a outra, ou fazer essa associação seria uma pura especulação? Tem 100% a ver uma coisa com a outra. E eu acho que é exatamente essa fraqueza, pequeneza das personalidades que estão discutindo isso, porque o STF já cria violações a todo momento, e o parlamento, ao invés de se defender por questões nobres de melhorar o nosso Estado de Direito, melhorar as prerrogativas do Congresso, não. Ele só se mobiliza para fazer um enfrentamento quando envolve recurso que vai diretamente no bolso dos parlamentares, seja lá alimentar qualquer esquema que eles tenham locais com seus prefeitos e vereadores. Então, isso já demonstra, já denota a falência completa do sistema. Então, é exatamente, veja em que nível nós temos que chegar para pautar uma mudança pequena no judiciário. O judiciário precisa de uma mudança muito grande, muito ampla, uma reforma geral, praticamente, para ele se restabelecer como um poder autêntico e legítimo. Atualmente está agindo fora da sua legitimidade em absoluto. Tem até violações criminais aí sendo praticadas por ministro. E o que o Congresso faz? Ao invés de se mobilizar por isso, ele se mobiliza fazer um enfrentamento porque ali mexeu na questão das emendas. Você veja o quão pequeno está o debate. Então, certamente, o STF espera que o Congresso não mexa em como as decisões monocráticas hoje são tomadas, e lembrando também a quem está nos escutando, as decisões monocráticas, elas servem não só para fazer interferência política, mas também para fazer interferência econômica. Veja o quanto de poder monocrático um juiz tem em livrar empresas e grandes grupos de interesse de multas, ou de beneficiar outros grupos através de normas ou de até legislações que eles mesmos avaliam como sendo positivas, liminares e uma série de coisas que eles monocraticamente podem fazer. Então, se existe corrupção dentro do legislativo, há mesmo incentivo dentro do STF. Então, precisamos eliminar tanto as emendas parlamentares do legislativo quanto as decisões monocráticas do STF. Isso está sendo discutido? Não. A discussão é: vamos manter emendas parlamentares de um lado e vamos manter decisões monocráticas do outro. Muito ruim para todos nós. Ou seja, deputado, em resumo, foi um grande acordão, todo mundo assinou embaixo, ficou bom para todo mundo e o cidadão brasileiro foi que saiu perdendo. Eu ia falar outra coisa aqui, mas eu não posso falar porque senão o sinal pode cair.